existem até pesquisas que mostram que tem um componente genético. Então, o motivo do meu slide que você usou na sua pergunta é relacionar essa parte que você traz consigo e que pode ser burilada, polida, conforme a necessidade, passando dessa parte até o resultado do seu trabalho, do que você faz, que novamente passa pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos e pelos resultados que você atinge. Professor, eu sou o Breno, pós-engenharia civil aqui na Poli. Eu queria perguntar para vocês como a gente pode trabalhar a inteligência emocional de uma forma prática numa escola de engenharia, que é um lugar que a gente valoriza tanto a inteligência, o QI, e a gente tem tantos exemplos de chefes que não são líderes, os professores que a gente tem que são chefes só com o conhecimento técnico deles, não são nem um pouco líderes. E aqui a gente sente um tabu muito forte de falar sobre inteligência emocional. Eu queria tornar isso uma coisa obrigatória. Você discutir isso quando você discute cálculo 2. Você conversa com isso porque isso é muito importante. Isso é uma das 3 aspectos que formam essa pessoa. Como trabalhar isso na escola de engenharia? Bom, eu posso dizer para você como é que nós fazemos isso na Universidade da Flórida. Como você viu no meu primeiro slide, existe um instituto que se preocupa com liderança dentro do Colégio de Engenharia. Então a nossa preocupação, eu sou o professor desse instituto, todos os meus alunos na área de ética profissional, eles têm que passar pela minha mão, senão não graduam, porque o curso é requerido em todos os ambientes. Agora, até esse requerimento leva um certo tempo. Alguns departamentos assumiram isso logo, aí as sociedades de classe, que na realidade têm os códigos de conduta, os códigos de ética, falam das expectativas, eles é que começaram, através de licenciaturas, influenciar os departamentos que estavam no fim da fila. Mas eu acho que a partir de 2019, todas as modalidades de engenharia do Colégio de Engenharia, eles têm que ter pelo menos um conhecimento disso. O como fazer praticamente, aí o trabalho aí nós podemos passar, é outra palestra, né? Mas é assim que começa, quer dizer, porque eu acho que a parte de consciência disso que você perguntou é ainda a parte importante. A parte mais importante agora, eu diria, que é a consciência, porque como você mesmo disse, nas escolas de engenharia, quando eu estava no seu lugar aí, no fim dos anos 60, no início dos 70, a gente nem falava disso. E hoje existe um instituto numa universidade, a Universidade da Flórida hoje está entre as 10 primeiras universidades americanas. E na Universidade de Michigan, onde eu lecionei há anos atrás, também todas as universidades que estão no top 25 das universidades americanas, todas elas estão seguindo esse conceito em que esses valores são, pelo menos, apresentados para os estudantes e em cursos que são requeridos para o currículo. Então é assim que nós lidamos com isso lá, não sei o que adicionar. Deixa eu adicionar uma coisa. Bom, eu falei durante até a própria palestra a importância de vocês participarem em outros ambientes universitários, né? Eu acho que a vivência universitária, ela vai além da sala de aula, e fora da sala de aula muitas vezes se aprende mais do que dentro da sala de aula em alguns contextos, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa a sugerir também, porque é lógico que uma reformulação de currículo é uma coisa que demora 100 anos aqui dentro da universidade, né? Mas a Escola de Artes, a USP Leste, ela tem um ciclo básico. Vocês têm um ciclo básico aqui também, né? Uma cadeira qualquer que fosse desse tipo poderia ser uma sugestão, assim, claro. Já falei, mudar currículo demora 100 anos, eu sei, eu estou participando de uma mudança lá que vai se estender, porque a nossa burocracia é muito grande, né? As universidades americanas, elas têm uma pequena diferença em relação à Universidade de São Paulo em termos do nível de burocracia. Isso eu fiz metade do meu doutorado na Universidade Americana, então eu sei muito bem do que estou falando. A comparação, para mim, era bem clara. E uma outra coisa é que existe hoje na USP como um todo, o escritório de carreiras.
O escritório de carreiras está sendo coordenado pela professora Tânia Casado, que é da FEA, e ela propicia não só palestras, etc., mas um trabalho até individual. Se você quiser ir lá e trabalhar a sua própria carreira, tem consultores já formados, pessoas especialistas nessa orientação, para você mesmo ir buscar aonde que você desenvolve esses elementos que às vezes não estão sendo supridos no regular, né, no currículo regular. Ele está lá na frente ali, viu? Eu estou aqui meio... Por favor. Eu sou Nicolas, da Civil também. Você precisa falar mais alto. Eu sou Nicolas, estou aqui da Engenharia Civil. E a professora mencionou que a personalidade é uma coisa que você já nasce com isso, é uma coisa... Cada indivíduo tem uma diferente. E ela também afeta bastante a sua inteligência emocional. Eu queria saber, se possível, até que ponto você consegue moldar os aspectos da sua inteligência emocional. Se realmente é uma coisa que cada um já nasce com isso, você está predeterminado a seguir isso pela sua vida, ou se você realmente... quais são as coisas que você pode fazer para mudar isso e aperfeiçoar? Olha, o elemento genético da personalidade, ele é um dos elementos e ele não é o mais determinante, não. Quer dizer, eu estou falando de singularizar você, mas isso é um conjunto de experiências e traços dessa personalidade, né? Assim, para a gente determinar o fator genético na personalidade, sendo um profissional da psicologia, é uma coisa assim que você tem que isolar os outros fatores. As pesquisas são muito difíceis nessa área, né? A gente sabe que algumas coisas são determinadas geneticamente, prioritariamente geneticamente, como Alzheimer, enfim, tem a própria esquizofrenia, mas não é do que nós estamos falando. Nós estamos falando da personalidade como um todo, e ela tem elementos genéticos, ambientais e são desenvolvidos. Então, muita coisa é maleável. Vocês provavelmente ainda não tiveram a experiência de ter um filho, mas alguns de nós mais velhos aqui talvez tenham já tido essa experiência. Eu tenho 2 filhos, é nítido. Eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram na mesma casa, foram criados do mesmo jeito, frequentaram escolas muito semelhantes, se não as mesmas, e são completamente diferentes. Quer dizer, por quê? Porque eles foram tendo outras experiências na vida, né? Então, para desenvolver inteligência emocional ou qualquer outra coisa na tua personalidade, é buscar experiências que te coloquem em contato ou que te permitam expressar este lado menos racional da tua vivência. Vou dar um exemplo bem bobo, vamos dizer que você queira, aqui na Poli, eu nem sei se ainda existe o GTP ainda, eu sou antiga, Grupo de Teatro da Poli. Eu lembro que tinha uma leva de politécnicos. Eu fui mesmo. Você foi, então. Lembra do James, do Tatu? Exatamente. Enfim. Exatamente. Então, meu irmão foi politécnico, por isso que eu conheço essa turma. Então, vamos dizer que você vá e entre num grupo de teatro aqui. Esse grupo de teatro vai te propiciar vivências de elementos não racionais da tua personalidade, e você vai ter que se haver com coisas, se você estiver no teatro, você tem que se haver com a improvisação, com aquele momento onde era para você entrar e não entrou, com o erro, como você mesmo vê o seu próprio erro, como é que você lida com aquilo, se você se deprime diante de uma coisa que, sei lá, não deu certo. O teatro é legal porque você tem um ensaio, você tem a hora de apresentar, você tem, enfim, você tem a avaliação do público também, você tem a sua própria autoavaliação, se você acha que você se deu bem ou não. Às vezes as pessoas acham você maravilhoso e você lá dentro está falando assim, meu Deus, só falei besteira. Geralmente a gente é muito mais crítico, muito mais crítico da do que os outros, da própria performance do que as pessoas de fora. Eu só tenho a adicionar o que a professora concordar e adicionar.
Eu não tenho só 4 filhos, mas eu tenho 8 netos. Então, eu tenho 4 então netos. eu posso dizer que o que a professora falou, em termos de experiência, o que traz a inteligência emocional, o que burila, o que pode a inteligência emocional, são essas situações em que você, com iniciativa, com ser uma pessoa que abraça as mudanças, que tem uma iniciativa para gerir, iniciar as coisas e se colocar fora da sua zona de conforto. A inteligência emocional, ela é polida por situações na qual você se coloca. E zona de conforto, ela é chamada zona de conforto porque ela traz mais conforto a você. Eu tenho um slide numa das outras palestras que diz que a zona de conforto está aqui e aqui é onde a mágica acontece. Por favor. O professor Paulo contou 2 tópicos. Fala mais alto. Mais alto. Meu nome é Rafael, eu sou da Elétrica, da Malha Elétrica. Prazer, Rafael. Elétrica. É que recentemente eu peguei o título de doutor aqui na Elétrica. Acho que Doutor? A gente está aqui querendo desenvolver uma empresa, né? E o Siqueira vai ser um mentor aí, sabe? Que a gente consiga criar um caminho. Você concluiu o seu doutorado? Foi isso que eu entendi? Você concluiu o seu doutorado de engenharia elétrica? Muito bem, parabéns. Opa. O professor comentou 2 tópicos aí que eu achei bastante difícil, pelo menos para mim, entender como é que o professor conseguiu desenvolver essa habilidade. Depois eu queria entender o que a psicologia pode dizer em termos práticos sobre isso. O senhor comentou uma situação que o senhor desmarcou uma reunião importante com